Exercício número 1 da aula 53 do terceiro ano do ensino médio. As raízes da equação x² menos 2x mais 3 igual a 0 no conjunto dos números complexos são. Bem, então nós vamos... O que é encontrar raízes da equação? Significa encontrar valores que nós vamos substituir em x para que esse primeiro termo da equação seja igual ao segundo termo. Então, quando nós substituirmos aqui, o resultado tem que dar 0, para que fiquem os dois valores exatamente iguais. Ok? Agora, o que tem de extraordinário nessa atividade? É que nós vamos chegar no momento que nós vamos trabalhar não com os números, somente com os números reais. Nós vamos encontrar as raízes dentro do conjunto dos números complexos. Mas isso, no decorrer da atividade, a gente vai procurando aqui, vai explicando bem certinho o que significa isso. Ok? Bom, nesse primeiro momento, nós precisamos extrair aqui os coeficientes, certo? Então, nós vamos ver lá. Quanto vale o A? O A é o número que está na frente do x². Então, vale 1. Quanto vale o B? É o número que está na frente do x. Então, é menos 2. Quanto vale o C? O C é aquele 3, ou seja, aquele número que não tem letra junto com ele. Certo? Agora, como é que nós descobrimos as raízes de uma equação de segundo grau? Nós podemos utilizar soma e produto, ou então nós podemos utilizar a famosa fórmula resolutiva das equações de segundo grau, conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá? Então, vamos relembrar aqui como é que é essa bendita fórmula. Então, o x é igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada de um certo delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Agora, o que significa esse delta? Esse delta nada mais é do que uma fórmula, que é b² menos o 4 vezes o A vezes o C, certo? Então, o delta, que é o chamado discriminante, né? Nós resolvemos primeiro, depois jogamos na raiz e encontramos a solução. Vamos calcular primeiro o valor de delta aqui. Então, o delta é igual. Quanto vale o B? Bom, o B vale menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 3. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Tenho que lembrar que depois, antes de diminuir do 4, eu tenho que resolver essa multiplicação. Menos 4 vezes 1 vezes 3, o resultado vai dar negativo 12. Delta é igual. 4 menos 12 vai dar negativo 8. Muito bem. Agora é o momento aqui que nós vamos entrar naquilo que a gente conhece como números complexos. Até agora, quando a gente resolvia uma equação de segundo grau, a gente olhava, chegava no delta negativo e dizia assim, bom, não existe raiz quadrada do número negativo. Na verdade, não existe raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números reais, tá? E aí é que entra o estudo do conjunto dos números complexos. Porque nos números complexos, aí sim, existe raiz quadrada de um número negativo. Primeiro, vamos relembrar aqui quais são os conjuntos de números. Então, nós temos o conjunto dos números naturais, certo? Depois, nós temos o conjunto dos números inteiros. Depois, nós temos o conjunto dos números racionais. Aqui fora, nós temos o chamado conjunto dos números irracionais. E, juntando todos eles, os racionais e os irracionais, nós temos, então,
o conjunto dos números reais. Até agora, nós estudávamos isso. Nós estudávamos a resolução de uma equação de segundo grau dentro do conjunto dos números reais. Quando tinha um delta negativo, não havia raiz dentro dos reais. No entanto, o que nós vamos aumentar agora o nosso estudo é que existe um conjunto maior. Existe o chamado conjunto dos números complexos, tá? E dentro desse conjunto dos números complexos, nós vamos encontrar os números imaginários, que eles são representados desta forma aqui, ó. Tá? Então, nós temos um número que é formado por uma parte real. Então, ela é formada assim, ó, a sua estrutura. A mais B, I. O que é que significa esse A, o que significa esse B e o que significa esse I? Essa parte, essa primeira parte aqui, que nós representamos pelo A, é a chamada parte real. Tá? Então, essa é a chamada parte real. E esta segunda parte aqui, ela é chamada de parte imaginária do número. Vou escrever aqui e já nós vamos entender o que significa isso. Imaginária. Certo? Bom, agora vamos lá então. O conjunto dos números complexos envolve uma parte real e envolve uma parte imaginária. Mas de onde sai essa parte imaginária? Vejam bem este exemplo que eu vou colocar aqui. Qual é a raiz quadrada do número 4? A raiz quadrada do número 4 é o número 2, certo? Isso todo mundo sabe, isso nós já aprendemos há um longo tempo. Agora, qual é a raiz quadrada de negativo 4? Dentro do conjunto dos números reais, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê negativo 4. Por isso não existe a raiz quadrada de um número negativo dentro dos reais. Mas o que é que significa dizer raiz quadrada de menos 4? Você concorda comigo que eu posso escrever raiz quadrada de menos 4 como sendo raiz quadrada de 4 vezes o menos 1? Mas o que significa, então, dizer 4 vezes menos? Em que isso nos ajuda? Então, percebam comigo o que aconteceu aqui, ó, nessa situação. Tá? Foi criada uma unidade imaginária em que um determinado i elevado ao quadrado vale negativo 1. Ou seja, onde existir o negativo 1, eu posso substituir como sendo i elevado ao quadrado. Certo? Então, vejam bem o que acontece aqui. Ó. Vou substituir esse valor. Então, eu tenho um 4 vezes, no lugar do menos 1, eu vou colocar i elevado ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Agora sim, qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. E qual é a raiz quadrada de i ao quadrado? É i. Qual é a raiz quadrada de negativo 4? A raiz quadrada de negativo 4 é 2i. Beleza? Então, esse i, esse 2i, é que aparece na parte imaginária do conjunto dos números complexos. Tá? Que nós vamos verificando aí como que ele vai acontecer no desenvolvimento. Mas esse momento é importante a gente compreender essa parte do menos 4, que virou 4 vezes o menos 1, e dentro dos números complexos foi criada a unidade imaginária que
I elevado ao quadrado seria o negativo 1. E aí sim é possível extrair a raiz quadrada, tá? O que esse conhecimento vai nos ajudar aqui em cima? Vai nos ajudar a resolver o problema dentro dos conjuntos dos números complexos, tá? Então, eu vou separar essa resolução que a gente acabou de fazer aqui e agora vou continuar a resolução da minha equação. X vai ser igual a menos o b, que é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada desse negativo 8. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Só vou ajeitar melhor aqui. Menos com menos vai ficar mais. Então, vou ter 2, mais ou menos a raiz quadrada de negativo 8 dividido por 2. Bom, agora nós vamos utilizar o nosso conhecimento de números complexos, que eu vou separar aqui para a gente continuar, para resolvermos aquela raiz quadrada de negativo 8. Então, veja bem, raiz quadrada de negativo 8 é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 8 vezes o menos 1. Só que no lugar do menos 1, vou colocar a parte imaginária, ó. Raiz quadrada de 8 vezes o i ao quadrado. Certo? Bom, qual é a raiz quadrada de 8? Raiz quadrada de 8 não tem uma raiz exata. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou decompor esse 8 aqui no canto, ó. 8, decompondo ele, divido por 2, fica 4, por 2 fica 2 e por 2 fica 1. Então, escrever 8 é a mesma coisa que escrever 2 elevado ao quadrado vezes o 2 vezes o i ao quadrado. Tudo isso que eu escrevi é a mesma coisa. Raiz quadrada de menos 8 e assim sucessivamente. Agora, por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, eu posso simplificar, posso tirar esse 2 da raiz e esse i da raiz. Qual seria, então, a resposta final? Ficaria 2 raiz quadrada de 2i. Esta é a raiz quadrada de negativo 8 dentro do conjunto dos números complexos. Vou escrever aqui, x é igual a 2 mais ou menos 2 raiz quadrada de 2i. Tudo isso dividido por 2. Outra coisa interessante que eu posso fazer agora, eu posso simplificar esses dois que são, esse 2 que é coeficiente, esse 2 e esse 2. O que é que resta? X igual. Simplifiquei, não eliminei. Dividi 2 por 2. 1 mais ou menos raiz quadrada de 2i. E aqui embaixo, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, encontro agora as duas raízes. O x1, que vai ser igual a 1 mais raiz quadrada de 2i, e o x2, que é 1 menos raiz quadrada de 2i. Estas são as duas soluções que eu encontro na resolução dessa atividade, certo? Então, essas são as duas raízes da minha equação, trabalhando dentro do conjunto dos números complexos.